Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa leitura do nosso manual do recenseador. Para você que fez aí sua prova, está como classificado ou não classificado. Hoje vamos falar sobre setores urbanos, percurso organizado por logradouro. Em algumas situações, a organização comum de quadras e faces para os setores urbanos não é capaz de servir para referência para o percurso e cobertura de um setor. Isso ocorre principalmente em setores com as seguintes características: setores urbanos formados por uma única quadra com formato irregular. Setores que possuem quadras e faces, mas que entre as quais há uma ou mais quadras de feição irregular. Setores de áreas urbanas que não possuem o terreno ordenado em quadras e faces. Características como estas são encontradas de forma mais frequente em setores de aglomerado subnormal, mas também podem ser encontradas em setores urbanos localizados nas bordas das áreas urbanizadas, em situação de área urbana de baixa densidade, e em outros contextos mais específicos. Nestes casos, é necessário trabalhar todo o setor ou parte dele, uma ou mais quadras, seguindo um método diferenciado, guiando-se pela sequência dos logradouros. Os setores de aglomerado subnormal constituem, com frequência, área de coleta complexa, devido às suas características específicas: grande densidade de população, arruamento irregular, ausência de endereçamento regular, dificuldade de acesso, além de questões eventuais de segurança para a realização do trabalho. O mapa do setor muitas vezes não consegue refletir com fidelidade a realidade destas localidades, seja por dificuldade de produção do mapeamento, seja pela acelerada dinâmica de ocupação destas áreas. Considere sempre que precisões no registro dos endereços e na captura das coordenadas são muito frequentes nessas áreas. Portanto, a coleta em setores de aglomerados subnormais representa um desafio a ser superado pelos recenseadores. Observe a seguir, à esquerda, a imagem de satélite com o perímetro de um setor de aglomerado subnormal, e à direita, o croquis do mesmo setor. Nos setores de aglomerado subnormal, mas não somente neles, pode ser muito importante buscar contato com lideranças locais, como associações de moradores. Este contato pode ajudar nas abordagens realizadas na localidade e no próprio deslocamento pelo setor. Investigue também os dias e horários mais adequados à coleta e procure informações sobre os acessos existentes ao setor e ao aglomerado, bem como sobre suas vias internas e circulações. Atenção! Nos setores de aglomerado subnormal sem arruamento, o trabalho organizado em quadras e faces, como em outros setores urbanos, é pouco viável. Há, porém, setores subnormais onde a organização por quadras e faces é viável e corrobora um trabalho mais ordenado, o que é sempre desejável. Seu DMC encontra-se preparado para trabalhar com ambos os casos. A captura de coordenadas para cada um dos endereços será sempre exigida pelo aplicativo. Passo a passo. Os procedimentos a seguir determinam, de forma genérica, como percorrer um setor com base em seus logradouros. Posteriormente, veremos dois exemplos esquemáticos, um adequado aos dois primeiros casos acima e outro adequado ao terceiro, para percorrer um setor por logradouro. Faça o seguinte. 1. Localize no campo e identifique no mapa o perímetro do setor e o ponto inicial indicado na descrição do setor, além do ponto de onde iniciará o percurso. Fotografar este ponto é um recurso importante, que será tratado de forma mais apropriada adiante.
A forma irregular da ocupação de parte do setor pode dificultar a identificação do perímetro, exigindo cuidado para garantir que seu trabalho ocorra dentro do perímetro, sem omitir unidade. Dê especial importância aos pontos de referência que ajudam a sua localização no setor e fotográficos, pois as coordenadas geográficas destas fotografias e as próprias fotografias ajudam a localização, no deslocamento, no setor e mesmo na identificação de unidades com endereçamento frágil. Nunca fotografe pessoas, somente edificações e pontos importantes. Em determinadas situações, isso pode comprometer a sua permanência no local e a continuidade do seu trabalho. Utilize ampliamente seu mapa em papel para registrar informações no andamento de seu trabalho e de ponto de referência, facilitando o reinício de seu trabalho a cada dia e o retorno a qualquer ponto do setor. Confira adequadamente o nome do primeiro logrador, o CEP e a localidade. Faça isso toda vez que iniciar um novo logrador. Procure identificar elementos que permitam dividir o setor em trechos menores. Utilize as vias de circulação nestes setores. Utilizar as vias de circulação nestes setores tende a ser o mais adequado, já que é muito difícil identificar quadras e faces nestes casos. Apoie-se nas informações dos próprios moradores sobre a existência de nomes locais e reconhecida pela população, especialmente nos registros de localidades e logradouros. Inicie o percurso caminhando pela face com as unidades à sua direita, percorrendo apenas um lado da via com o ombro direito junto à face, parando a cada endereço encontrado para realizar o registro. Coletar as coordenadas geográficas e registrar a espécie. Nos endereços onde couber, realize coleta do questionário e não deixe de registrar as edificações em construção ou em reforma. Assim, você terá identificado e registrado todos os domicílios e todos os estabelecimentos pelos procedimentos de confirmação, inclusão e exclusão. As unidades a serem visitadas tendem a ser vizinhas, mas pode estar construídas no terreno de forma desordenada. Esteja atento à existência de unidade não percebida inicialmente por você, mas, adicionalmente, procure organizar seu percurso de um modo a manter as unidades à sua direita para evitar omissões de registro duplicado. Em caso de dúvida, procure sempre por informações com os moradores que já o atenderam. Verificar com atenção as edificações existentes. É comum a existência de várias unidades onde, aparentemente, só uma entrada, porta ou portão, é visível. Estas áreas costumam passar por grande dinâmica de transformação e pode estar em franco processo de ocupação. Atenção! Não deixe nunca de considerar a data de referência da operação em seu trabalho e esteja preparado para fazer ajustes e inclusões de endereços e espécies em grande quantidade. Tenha muita atenção ao registrar a espécie, edificação em construção ou em reforma. Esta espécie exige que não exista morador no endereço. É muito comum que as edificações possuam morador, mas não tenham as paredes emboçadas ou pintadas, por exemplo. Portanto, estes casos não obedecem ao conceito da referida espécie construção ou reforma. Tem os mesmos cuidados já levantados para os setores rurais e demais setores urbanos ao encontrar unidade. Observe atentamente as unidades para verificar indícios da existência de moradores e busque informações de terceiro, geralmente os próprios vizinhos à unidade, que embasem a informação coletada e que lhe permita planejar o retorno
em um momento mais propício à abordagem naquela unidade. Ao ter contato com o informante de uma determinada unidade, você pode obter informações relevantes ao seu trabalho e ganhar em agilidade, perguntando não apenas sobre o seu endereço, mas sobre os próximos em seu percurso, contribuindo para uma coleta mais eficiente. Utilizar o nome de pessoas responsáveis para buscar essas informações é especialmente importante. Atenção! Ainda que o uso dos nomes dos moradores como mecanismo de localização seja um recurso importante para que você chegue às unidades que procura, não se esqueça de que os dados pessoais só podem ser registrados nos campos próprios para tal. Caso existam logradouros transversais, ruas particulares, vielas, becos e caminhos, interrompa o levantamento da via principal e trabalhe os endereços de todas as unidades situadas nestes logradouros, mantendo o método de levantar um lado do logradouro por vez. Reinicie em seguida o levantamento do logradouro principal a partir do ponto em que foi interrompido até percorrer todo o setor. Para visualizar os casos de setores urbanos que possuem quadras nestas condições, vamos analisar a figura a seguir, que representa o mapa de um setor. Ponto inicial. Ponto inicial, cruzamento da Rua Helena Fabre com a Rua dos Pires. Rua Helena Fabre, Rua dos Pires. É o ponto inicial. Cruzamento de duas ruas. Percorrer, aqui, estou lendo aqui, percorrer no sentido horário, início, fim, de fase sentido do percurso, seguindo a seta. Ainda fazendo referência a este mesmo setor, veja a sequência do percurso através da numeração das faces. Observe que a face 1 está associada à Rua dos Pires. Face 1 associada à Rua dos Pires. Agora, compare o croquis com a tabela, que indica a sequência dos logradouros. Observe que as ruas Ignez Leone Ramalho e Aparecida Panteri possuem duas faces, uma de cada lado da rua, onde as faces devem ser percorridas de forma consecutiva, ou seja, deve-se percorrer primeiro uma face inteira e depois a outra na sequência, sem alternar as faces, sem ficar indo de um lado para o outro. O percurso descrito acima é uma possibilidade correta. Observe, entretanto, que não haveria prejuízo à cobertura deste setor se ele fosse iniciado por outra fase e seguisse a mesma metodologia organizada de percurso pelos logradouros. Há ainda uma forma de percorrer setores que se enquadra na outra situação possível. Áreas urbanas que não possuem quadras e faces. Veja a seguir como proceder. Você poderá trabalhar em um setor onde não seja possível identificar quadras e faces, mas onde a cobertura por logradouros ainda é adequada. Este mesmo mecanismo é comum nos setores onde a ocupação urbana é irregular e os acessos internos ocorrem por meio de becos, escadarias ou pontes. Observe na figura a seguir o sentido das setas, indicando como você deverá proceder nos setores não divididos em quadra. Lembrando que, nestes casos, o procedimento de reconhecimento do setor são ainda mais importantes.
Ponto inicial, cruzamento das ruas General Azevedo Pimentel com General Barbosa. Ponto inicial, Rua General Azevedo Pimentel com a Rua General Barbosa de Lima. É o ponto inicial. Atenção! Há no anexo 1, ao final do manual, orientação sobre o procedimento do DMC envolvendo a temática percurso por logradouro. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo vamos falar sobre setores em outras situações. Até lá!